Fala pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Esse é mais um vídeo meu aqui pro canal e respondendo algumas perguntas aí que o pessoal tem me perguntado e tudo. Tô aqui uma praça bonita aqui perto de onde que eu tô ficando. Tem um pessoal ali fazendo exercícios, fazendo exercícios e a praça é muito bonita aqui. Essa aqui é uma das principais ruas aqui do bairro. Tem essa rua e tem a outra rua de baixo, paralela a essa também, que também faz parte das principais. E tá uma manhã assim tranquila, bacana pra gente bater um papo. E daqui a pouco eu tenho que dar um pulo ali no banco ali para me pegar meu cartão e pegar também o meu cartãozinho do plano de saúde que veio junto com a conta do banco. Aproveitei e já fiz, é super barato aqui. Pelo menos esse plano de saúde aqui é barato, sabe? Não tive fazendo pesquisa não, porque, como se diz, eu tava... Deixa eu me afastar um pouquinho aqui do trânsito aqui para poder ficar mais legal. Mas nós vamos batendo um papo aqui, caminhando aqui por essa praça. Eu não tive tempo suficiente para fazer uma pesquisa a respeito de plano de saúde, essas coisas não, porque isso aí, para mim, para minha situação, era secundário, né? Então, eu tava sempre correndo atrás de apagar algum incêndio, alguma coisa aí, resolver algum problema. Então, mas aí, coincidentemente, né, eu tive a necessidade de abrir a conta lá no banco e aproveitei para... E aí, junto com a conta, o rapaz me ofereceu, né, vinha junto com uma das maneiras de você abrir a conta e tal, sem ter que pagar taxas, essas coisas assim. É uma forma intermediária, entendeu? Não era nem gratuita a conta do banco e nem também eu teria que pagar um valor muito alto para manter, para custear essa conta mensalmente. Então me ofereceu lá o plano e eu fui, aceitei, é 20 euros por mês, é um plano de saúde que te dá acesso aí. Ainda não pesquisei porque foi de imediato assim que eu fiz, vou procurar saber depois, né? Espero que eu não tenha que precisar desse plano tão cedo, mas é aquele negócio, né? É bom ter, né? É bom ter porque a gente nunca sabe. Mas aí eu vou procurar saber a respeito, mas é 20 euros por mês o plano e te dá acesso aí, tá? Não sei se são todos os hospitais, como é que funciona, se cobre qualquer problema aí, tudo, ainda não vi não, mas depois que eu ficar sabendo a respeito disso, eu volto aqui e deixa aí para vocês aí. Aí a galera um exercício, fazendo um exercício aí, tá bem bonito, ali atrás ele tem tipo parece que uma chaminé era de usina, né? Parece que era alguma usina ali, algum moinho de alguma coisa e tal, mas é uma praça bacana. Mas então, vamos ao assunto aí. Primeira pergunta aí que me perguntaram aí via direct, Instagram, TikTok, YouTube aí. Por falar nisso, se vocês não se inscreveram aí, se inscreva no canal. Aproveita aí para se inscrever, que eu tô sempre postando um vídeo novo aí e tal. E também nas redes sociais, lá no Instagram. Corre lá e adiciona o perfil. Sempre que possível, eu procuro responder, sabe? Então, aí a primeira pergunta lá foi questão de trabalho, né? Como sempre, né? Trabalho. Antes de responder essa pergunta, eu vou vou pontuar, vou pontuar algumas coisas aqui que são importantes para você que tem interesse
de migrar, né? Espanha é um país muito bom, eu tenho gostado bastante daqui, sabe? Tenho cada dia me surpreendido e conhecido coisas diferentes, coisas novas. E cada volta que a gente dá, assim, é uma experiência nova, uma experiência diferente. Então, assim, para mim, o principal de tudo. Sem isso, você não consegue fazer nada, praticamente nada, ou muito pouco. É a questão financeira, dinheiro, dinheiro. Você precisa de dinheiro para você sair, para você vir para cá, ou para você ir para qualquer outro lugar, cara. Sem dinheiro não dá, sabe? Se você tem tempo para poder fazer, olha que bacana dessa escultura aqui, ó. Muito legal, né? Parece ser alemã. Este grupo, obra do escultor alemão, não sei o que lá, que representa a proteção à la infância, foi donado ao Ayuntamiento de Madrid em 1920 por la Equitativa de Seguros e instalado em esta plaza. Se reintegra a seu emplazamento inicial, conhecendo com a reabilitação de la plaza do Campilho do Mundo Novo, sendo Alcácer de Madrid. É uma escultura que representa a proteção à infância. Legal, né? Muito bacana. Mas, enfim, então é isso aí. Dinheiro é o principal, sabe? Dinheiro, sem dinheiro você não. Você passa dificuldade demais. Nem te conto, menino. Mas, enfim, dinheiro é o principal. Se você tem tempo, se você tem um trabalho estável, se você tem um tempo, né, para fazer esse planejamento e tal, venha, junte dinheiro, venha com dinheiro, o máximo que você puder vir, porque esse é o fundamental. E esse responde a primeira pergunta aí que eu vou responder, né? Trabalho é o seguinte, é igual aquela situação que eu já expliquei aí, né? Você não consegue não. Você não consegue ser empregado aí de maneira formal, porque vão te exigir aí os documentos, né? A documentação, a permissão de trabalhar, a permissão de residir. Então, sem isso fica bastante complicado, sabe? Fica bem complicado mesmo. Aí você vai ter que fazer trabalhos informais. Você não vai poder escolher o tipo de trabalho que aparecer. Se aparecer algum trabalho, alguma coisa, levante a mão para os céus. E junto com isso também tem uma outra pergunta que é a questão da cidade. Né? Qual cidade? Tal, tô pensando em ir para não sei o que, lá para, igual fui lá para Castelhão, cidades menores, né? Cidades interioranas, cidades pequenas. Eu não recomendo você ir para uma cidade pequena quando você vem com a intenção de procurar trabalho, sabe? Não recomendo, porque as possibilidades são bem menores, as possibilidades são bem menores e mesmo com dinheiro e tal, as possibilidades são menores, sabe? Então, eu te recomendo ir para cidades grandes, aonde que você vai ter, quando você está com essa intenção, né, de trabalho e tudo, as possibilidades serão maiores, sabe? Nas grandes cidades.
Não necessariamente que você tenha que ir para a capital, né? Igual eu fiz, que eu vim para a capital da Espanha, vim para Madrid, uma cidade, uma metrópole com mais de 6 milhões de habitantes. Então aqui as possibilidades são bem maiores, né? As possibilidades são bem maiores, entendeu? E já em locais pequenos, a não ser que você conheça alguém, né? Você conheça alguma pessoa, que alguma pessoa para te receber lá, tudo. Então isso é. Eu vou linkando aqui uma pergunta na outra e vou já deixando claro aí quais foram as perguntas, sabe? Então, desde que você tenha alguém para te receber, aí sim, você pode ir para um lugar menor, mas as cidades recomendadas que eu conheço, né, até porque, como vocês sabem aí, nos vídeos anteriores que eu deixei aí, Espanha não era uma opção para mim, sabe? Foi uma opção de última hora. Foi de última hora. Eu tive 15 dias para ver alguma coisa a respeito da Espanha. Eventualmente eu assisti algum videozinho ou outro, ouvi algum comentário ou outro e tudo, mas não é tão forte igual a América, por exemplo, né? América, já vi algumas coisas sobre Nova Zelândia. Nova Zelândia eu tinha vontade, sabe, de ir para lá, de conhecer lá, tudo. Nova Zelândia, Austrália, mais ou menos, mas é isso. Aí tive vendo a respeito de Luxemburgo também, né, que é outro país também que tem muitos brasileiros, é um país, um dos países com o maior salário que tem aqui na Europa. Se não for, junto com a Suíça, Luxemburgo e Suíça, sabe, os dois países aí que tem o maior salário aqui da Europa, se eu não estiver enganado, e eu acho que eu não estou. Dessa vez não. Mas então, se você não tiver alguém para te receber em cidade pequena, alguma coisa assim, você não vai para cidade pequena não, porque cidade pequena é aquele negócio, cara, as opções são reduzidas, entendeu? Não estou dizendo que você não vai conseguir nem nada disso e tal. Igual tem aí nos meus vídeos aí a respeito de trabalho em lavoura, nesses lugares pequenos aí. Acessa aí, procura aí nos meus vídeos aí que tem informações, né, durante uma temporada que eu passei numa cidade aí do interior. E tem outras cidades. Eu recomendo o seguinte: vá para uma cidade com no mínimo 500, 600 mil habitantes, sabe? Menos que isso, 300, 200 mil, você pode conseguir, mas eu acho mais difícil. Vai para capitais, para metrópoles, vai para Barcelona, aqui para Madrid, sabe? São lugares onde você tem uma possibilidade maior. Principalmente se você vier com dinheiro, preparado financeiramente. Porque se você não vier preparado financeiramente, se prepare psicologicamente, né? Porque de repente também às vezes nem adianta ficar falando para a pessoa, você tem que se preparar, você tem que se preparar. Eu mesmo não tive tempo suficiente, sabe? Não tive tempo suficiente e às vezes você está com uma situação, por exemplo, difícil, né? Aí no seu país aí, tem vontade de conhecer outros lugares e tal. Então, às vezes, assim como eu, você não tem esse tempo, não tem pra, né? Você só tem a vontade, só ir a mochila, né? E o sonho, né? Como eu costumo dizer. Mas, então é isso. Se você não se preparar, você vai passar uma certa dificuldade aí. Eu peço a Deus aí, torço para que não, entendeu? Mas todo mundo passa, homem passa, menino passa, idoso passa, mulher passa, todo mundo que vem, né, de certa forma, que vem de certa forma, que vem para cá, né, que migra para cá, para outros países aí, todo mundo passa alguma certa dificuldade. Primeira dificuldade é financeira, né? A segunda dificuldade é o idioma. Você não conhece bem o idioma e a hora que o espanhol rasga o catalão mesmo pra gente assim, a gente não tem porra nenhuma. Pá, e a gente não entende nada, sabe? Aí a gente tem que virar pra pessoa e falar assim, fala um pouco mais devagar, porque aí eu consigo. Se a pessoa conversar, tiver paciência, conversar um pouquinho mais devagar, dá para entender algumas coisas, sabe? Aí fica mais tranquilo.
Então, primeiro financeiro, segundo o idioma, né? As dificuldades aí que você pode ter. Que essa foi uma das perguntas, né? Para eu contar quais foram as minhas dificuldades, né? Que eu passei, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, sabe? Bom, o que eu fiz certo foi ter coragem suficiente para colocar meus sonhos em prática, né? Para colocar meus sonhos em ação. Então, assim, isso eu fiz certo. O que eu fiz errado foi não ter me preparado financeiramente, psicologicamente. Eu já nasci preparado, né? Nós que somos brasileiros, nós já nascemos preparados psicologicamente. O que a gente enfrenta, o que a gente passa no nosso país não é para qualquer um não, sabe? Não é para qualquer um não. Então, assim, financeiramente, o idioma, porque eu não tinha intenção, igual eu falo aí, que eu já não gostava do espanhol, né, e tal, não tinha vontade de aprender, de conhecer. Sou formado no ensino médio em espanhol, mas sei porra nenhuma na escola que a gente estuda aí no Brasil. As escolas são muito ruins, né, principalmente escolas públicas. É para fazer índice político e aprovar todo mundo, empurrar todo mundo, né? Mas o ensino mesmo, eu saí e formei. A língua estrangeira que eu escolhi foi espanhol. Acho que tinha inglês e espanhol na época. Aí eu escolhi espanhol. Não sei por que motivo, doideira que me deu na cabeça, mas aí eu saí formado em segundo grau, ensino médio, em espanhol, sabendo contar de 1 a 10, de 1 a 20, sabendo contar de 1 a 20 e falando uma meia dúzia de palavras, né? Para não falar que, que é pouco, uma meia dúzia, né? Mas enfim, então essa questão do idioma aí é uma questão que eu fiz errado. Se eu soubesse também, não é que eu fiz errado, né? Porque às vezes também a gente erra e tentando acertar, né? A gente não é de forma, como se diz, ninguém comete um erro, né, de maneira intencional, né? Ah, vou errar, vou ali, vou errar. Acordei hoje com a vontade danada de errar. Não é bem assim. Às vezes o erro acontece porque você não se programa e tal, são surpresas, né, que acontecem, você é surpreendido por alguma situação. E uma das situações foi o idioma para mim, que eu fiz errado. Eu saí sem saber o idioma, eu saí despreparado financeiramente, mas eu não podia esperar mais, eu não tinha como esperar mais. Se eu ficasse no Brasil, já tive negócios no Brasil, tal, né? Já trabalhei bastante. Quando eu saí, a última vez que eu saí, eu estava com 2 empregos. Então, assim, estava trabalhando de 6h30 da manhã às 9, 10 horas da noite, dependendo do dia, sabe? Então, assim, não foi falta de vontade, né? Falta de esforço. Pelo menos da minha parte, não. Só que aí, se eu ficasse esperando, igual eu montei negócios no Brasil, tudo, e só perdi dinheiro nessa porra desse país, entende? Imposto muito caro, as coisas, o custo de vida muito caro, o salário, a moeda desvalorizada, sabe? Então, assim, eu não podia esperar mais, sabe? Era agora ou era agora. Então, talvez esses tenham sido os meus erros, mas não porque eu quis errar, né? Não porque eu quis errar, mas porque aconteceu, sabe? Simplesmente aconteceu. Eu vim despreparado financeiramente, não conhecia o idioma, pode falar que não tem esse negócio de... Eu mesmo achava que eu sabia, pelo menos algum básico, assim, mas depois eu fui ver que não, sabe? Eu fui aprendendo aqui aos trancos e barrancos, né? Eu fui aprendendo aqui mesmo, a partir do momento que eu já estava, e daí foi fluindo, sabe? Até hoje não sei muita coisa não. Tô em cerca de 20 a 30% do idioma, assim mesmo, sabe? Até porque também eu gosto de estudar, sabe? Assim, igual português, né? Eu gosto de saber qual que é o significado das palavras e tudo.
Então, assim, o espanhol, cerca de 20 a 30%, sabe? Cerca de 20 a 30%. E, mas dá para se virar, sabe? O espanhol não é uma língua muito difícil, não. Ela é difícil se você for procurar os verbos, né? No passado, no presente, no futuro, e procurar escrever, né? Escrever e a leitura também, algumas situações são difíceis, mas no geral dá para você entender perfeitamente, assim, com um pouco de facilidade o que a pessoa está querendo dizer e tudo, só não vai conseguir se comunicar com ela tão bem, né? Mas, então essa é a segunda questão, o idioma, sabe? O idioma é fundamental. Se você pensa em sair para qualquer lugar que seja, estude o idioma, estude, isso é fundamental. Sem isso você passa dificuldade, sem isso você passa muita dificuldade, você tem que se quebra a cabeça, você perde tempo, você perde dinheiro, sabe? Você faz coisa errada, você vai para a direção errada, é horrível, sabe? E, e a questão financeira também, a questão financeira foi também um dos meus erros, né? Agora, erros, bom, aí nós estamos falando de erros assim, como se diz, coisas que fogem, né, do nosso controle e tal, circunstâncias adversas assim que não são programadas, né, são inesperadas. E terceiro erro, né, o que eu cometi de errado aqui? Eu acho que eu não cometi muita coisa de errado não, até porque eu não tinha condição, nem para errar eu não tinha condição. Quem dera se eu tivesse condição para poder errar pelo menos umas 300 vezes. Porque é errando que a gente aprende, sabe? Se você não erra, você não aprende, né? Como que você aprendeu a falar, como que você aprendeu a caminhar, foi caindo, né? Se levantando, caindo, e escrever a mesma coisa, né? A professora te corrigindo, você escrevendo errado. Então o erro faz parte da vida. O erro é inerente à vida, né? Sem erro a gente não tem acerto, né? Como você vai saber se você acertou se você não errou, se você nunca errou? Mas, enfim, eu acho que eu não fiz nada errado, assim, não, puta, fiz isso aí errado e tal. Eu acho que não teve nada, assim. Pode ser que eu me lembre de alguma coisa depois. Eu cometi pequenos vacilos, né? Mas isso não vem ao caso, né? Eu cometi pequenos vacilos, todo mundo comete e tal. Bobeira, perdi tempo, né? Dei murro em ponta de faca aí, dei martelada aí na água. Que comparativo, que comparação. Enfim, o que eu fiz certo? O que foi que eu fiz certo? O que eu fiz certo foi, já que eu já falei aí, né? Ter a coragem, de colocar em prática e, e sei lá, o que mais que eu fiz certo aí, sabe? Teria que. Não sei, eu não tive muita. Foi muito tumultuada a minha imigração. Eu não tive muito tempo para ficar. Eu vou fazer assim e tal, para planejamento não. Eu já fui trocando o pneu com o carro andando, né? Já fui colocando em prática e as coisas foram acontecendo assim de maneira rápida e eu já não tinha tempo suficiente. E questão de habitação, de aluguel, tudo isso aí foi mais uma pergunta. Inclusive, igual por exemplo, esse aí foi um dos erros não programados, involuntários, sabe? Porque de todo jeito, quando você vier, você vai ter que passar na imigração. E na imigração é super importante, é essencial que você tenha um lugar, né? Por exemplo, um lugar de hospedagem, né? Por exemplo, vou para o agente imigratório vai te perguntar: você está indo para onde? Eu estou indo para tal lugar assim assado, tal.
Você vai ficar quantos dias? Ah, vou ficar 7 dias, tal, 10, 7 dias. Você está vindo como turista, né? Então ele vai te perguntar essas coisas. E uma das coisas fundamentais para você não ter problema na hora de passar lá na imigração é você ter a reserva de onde você vai ficar, sabe? Isso aí é importantíssimo. Isso aí, sem isso aí, talvez você pode ser até barrado na hora de, de entrar, sabe? Então eu tive que fazer a reserva. Eu fiz do Brasil mesmo, né? Fiz pelo Booking e eu tive que reservar. Aí foi que eu fui conhecer como é que é a história de hostel, como que funciona, sabe? É uma cultura daqui, né? Não adianta reclamar, falar mal, querer. É uma cultura daqui, é importante. Se é cultural, significa que é importante, que tem algum significado, algum sentido pro local, né? Senão, por que tem farmácia na cidade? Porque tem gente doente, tem gente precisando comprar remédio, né? Tal. Por que tem supermercado? Porque todos nós temos fome, sentimos, né? Temos necessidade de alimentação, etc. Então, é por isso, né? A necessidade faz a demanda faz a oferta acontecer. E deixa eu parar um pouquinho aqui agora, peraí. Bom, então já essas coisas culturais elas são muito fortes, sabe? Você não vai conseguir chegar mudando o mundo, não. Você tem que se adequar interessante esse cadeado aqui, eu nunca tinha visto. Diferente, né? Você tem que se adequar à cultura local, entendeu? Você não vai chegar mudando o mundo. Até porque também você está vindo de outro país, de talvez um país inferior, sabe? Economicamente falando e tal. Não tô querendo dizer que com isso que não tenha coisas boas, né? Nos países menores aí. Mas você tem que chegar se adequando ao que funciona. E eu precisei ter uma reserva garantida lá, para eu não ter problema na imigração, nem nada, né? E eu fiz a reserva lá de 7 dias no rosto. Aí que eu fui conhecer e tal, nunca tinha ficado assim, hospedado assim dessa forma, com 20 pessoas no quarto, 15, 10, sabe? Já trabalhei com isso, já morei, né? Já tive experiências aí quando criança, adolescente e tal, mas não tanto assim, né? Não tanto assim, dessa maneira, dessa forma. E aqui já é muito bem estruturado, já funciona assim, já tem vários anos. Você vê que os negócios têm até rede, né? Então já é coisa daqui mesmo, é coisa que é assim que funciona, sabe? E depois, a partir do momento que você está morando aqui, você vai ver que uma hora ou outra você pode precisar, sabe? Uma hora ou outra você pode precisar, e ainda bem que tem essa possibilidade. Que pelo menos você vai ter um lugar para você ir, para até você arrumar um outro lugar e tal. E, e é um lugar, né? É um lugar que tem um mínimo de estrutura para você poder arrumar suas coisas. Então, eu tive que fazer, sabe? Se eu tivesse vindo com uma quantia com uma quantia importante, com uma quantia maior, né, de dinheiro, eu teria ficado nesse hostel só uns 7 dias, né, e já começaria a procurar um quarto, porque respondendo aí a pergunta, o quarto não é difícil de se arrumar um quarto aqui, não é difícil, tal. A cidade é uma metrópole, né? Tá super, tá super populada e mas você consegue os quartos. Então aqui o esquema aqui não é tão fácil você alugar, por exemplo, um apartamento. Um apartamento sozinho, tá girando aí os aluguel, principalmente aqui em Madrid, na região central. Pode ser que lugar mais afastado você consiga os preços melhores, sabe? Mas aqui na região central aqui, um apartamento simples aí de 1 ou 2 quartos, uma kitnet aí. Mas a kitnet daqui não é, apartamento bom, né? Tem tudo estruturado.
Na verdade, nem é kitnet, né? Com um ou com 2 quartos, é um apartamentozinho mesmo. Sala e tal, banheiro, tudo arrumadinho. Tá girando na faixa de 900, 1.000, 1.200 euros, sabe? 700, 800, você pode encontrar, sabe? Você pode ter a sorte aí de encontrar, procurando, né? Procurando pode ter a sorte aí de encontrar. Mas tá girando nessa faixa de preço aí, 900 euros, sabe? 900 a 1.000 euros. Então você tem por exemplo, se você for alugar um apartamento para você sozinho, você tem que alugar pagar 1.000 euros, né? Vamos colocar 1.000 como base, mas você pode encontrar de 900, de 800, de 700 é meio difícil achar, sabe? É meio difícil. Mas vamos colocar a base aí como 1.000 euros, né, para ficar tranquilo, porque tem 1.200, 1.100, 1.300, 1.500. Tem apartamento até mais caro, né? Assim como funciona aí no Brasil e em outros países. Vamos colocar 1.000 como base, como média. Então você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que deixar um calção, um depósito, né? No valor do aluguel, que seria 1.000 euros também. E só isso. Só isso você já consegue entrar, sabe? Você já consegue entrar. Não, sem a documentação daqui, por exemplo. Você consegue. Não é difícil conseguir, não, entendeu? Tem muita gente aí que trabalha com assessoria aí de imóveis, né? De aluguel e tudo, que eles te arrumam, sabe? Eles te arrumam e tal. Então você vai precisar no mínimo aí de 2.000 euros se você quiser um apartamento, entendeu? 2.000 euros gira em torno de 14 mil reais, 13 mil reais, mais ou menos, 3 mil reais, entendeu? Pra você alugar um mês de aluguel. Aí depois, se você quiser continuar, se você quiser sair e tal, se tiver bastante dinheiro para você gastar para investir, é uma boa, porque linkando aquela outra história do trabalho, o trabalho ele é improvável, sabe? Ele é incerto, é uma coisa incerta. Agora, se você já vem com certa quantia de dinheiro preparado, você vai ter tempo para você alugar o seu quarto, o seu apartamento e 2, 3, 4 meses aí fazendo bico, procurando, conversando, entendeu? Fazendo inscrições e tal, até você conseguir alguma coisa mais fixa, mais firme, né? E dependendo da condição financeira, assim, que você vem, que você tem, aí você consegue até fazer algumas coisas na sua área aí, oferecer serviços, entendeu? Se você tiver essa condição aí de se manter, você pode sim conseguir, né? Você pode conseguir alguma coisa na sua área aí, na área que você já tem costume de fazer e tal. Igual eu, por exemplo, não era minha profissão nem nada, mas eu já tinha uma certa experiência com o negócio de entrega, né? Com o negócio de delivery, essas coisas aí. Inclusive delivery mesmo, eu fiz por pouco tempo, sabe? No Brasil aí, só mais como extra mesmo. E fui aprendendo também. Mas, então assim, eu particularmente tive ajuda. Eu tive a ajuda aqui de um grande amigo meu para eu poder executar essa tarefa, sabe? Para eu poder entrar nesse ramo aí. Porque eu vim despreparado mesmo e tal. E aí eu tive, né? Como vocês sabem aí, eu aluguei uma moto e eu tive que deixar lá um depósito lá com o cara, entendeu? E pagar o valor do aluguel da moto também. Então, assim, é nesse sentido aí que eu falo, que se você tiver uma preparação melhor, né, maior, você consegue fazer as coisas, entrar no ramozinho. Mas depende, né? Porque as coisas são diferentes também. Aqui são muito diferentes as coisas, sabe? Igual Uber, por exemplo. Aqui você não consegue chegar trabalhando de Uber, não. Não tem trabalho para Uber aqui, não. Nem táxi, nem Uber. Os deliveries aqui funcionam de maneira diferente. Já respondendo uma outra pergunta aí de um rapaz, como é que funciona e tal.
a respeito de aluguel de contas, esse negócio, não tem. Aqui não tem aluguel de conta igual na América, não. Na América você chega hoje, amanhã você já está trabalhando. Você já aluga uma conta e amanhã você está trabalhando. E aqui não, aqui eles te contratam, eles te pagam comissão, você trabalha por comissão. Eles te contratam para você trabalhar para eles e você ganha comissão. E a comissão é pouca, não é muito não. Mas é o mínimo assim que dá para você se alimentar e pagar uma habitação para você, entendeu? É o mínimo. Pelo menos você não passa fome nem fica em dificuldades. Então assim, mas não aluga não, você não ganha dinheiro com isso não, viu? Ganhar dinheiro, você vai guardar, se você conseguir guardar, você vai guardar pouco dinheiro com isso aí. Então por isso que tem que às vezes fazer igual tava no Brasil ali, praticamente, 2 empregos, 2, 3 empregos, fazer um trabalho extra, né, um part-time. Então, para você conseguir, basicamente a mesma coisa, só que você consegue de uma maneira mais rápida e mais entre aspas, assim, fácil, sabe? Porque as coisas que acontecem, sabe? Simplesmente as coisas que acontecem. Você tem acesso a coisas de qualidade, né? Carro de qualidade, moto, ou por exemplo, a motinha que eu tô com ela aí, no Brasil é 20 mil reais que custa uma moto dessa aí, sabe? É 20 mil reais. Aqui a moto nova é 3 mil, entendeu? Aí tá gerando em torno de 20 mil. 20 mil. Olha pra você ver o que é esse país. E aqui é 3 mil. Então, assim, o rapaz tá querendo me vender ela por 1.500. E eu vou comprar, porque eu gostei da moto, entendeu? E, ironicamente, porque eu detestava o tal de moto. Nunca gostei, não, assim, porque eu também agora eu já tô pensando, né, na possibilidade. Vou comprar, mas eu vou comprar para não andar à toa, não. Passear, não, porque eu prefiro carro, né? Comprar para trabalhar, entendeu? Mas aqui você tem essas possibilidades aí de você conseguir as coisas. Não é aqui igual aqui, por exemplo, não tem aqui a CG, que as coisas do Brasil, que as motos ruins, né? Saindo fumaça, aquelas coisas. Não tem isso aqui, entendeu? E aqui a cultura de entrega, das coisas assim. Igual na América, por exemplo, você faz entrega de carro. Lá na América quase não tem moto, não. Moto lá é mais lazer mesmo, sabe? E as entregas, os deliveries são feitos de carro. Porque o combustível é barato, o carro é barato. Igual aqui, né? Lá ainda é melhor do que aqui. Porque aqui Aqui os carros já são baratos, né? Depois eu vou mostrar para vocês aí nas filmagens aí, os carros aí que eu filmei aí na concessionária e tal. Preço, né? Falar um preço aí para vocês verem. Que aqui existe essa possibilidade de você conseguir fazer as coisas com uma rapidez um pouco maior, sabe? Então, essa é mais uma das perguntas aí respondidas aí. Questão de delivery, de aluguel de conta, tal. Aqui você não aluga conta, aqui você vai trabalhar para a pessoa. Você vai trabalhar por comissão, você vai ganhar cerca de 20 a 30%. No geral é 20% mais alguma coisinha, algum benefício, alguma coisa. Entendeu? E é cultural daqui, não adianta brigar, não adianta coisa, porque você não consegue fazer a conta no seu nome. Então, no Brasil aí você vai aí, baixa o aplicativo do iFood, faz o cadastro, faz os cursos, né? Ainda tô com um restinho de uma tosse. Faz o curso, os cursinhos lá que tem na plataforma, e Mercado Livre é a mesma coisa, Shopee é a mesma coisa, e aqui é a Amazon, né? Então, Temo também, né? Tem Temo aqui também, Shopee aqui não tem não, nem Mercado Livre. Então, e iFood aqui seria o Glovo, entendeu? Então, aí a gente consegue com a facilidade assim, de criar a nossa conta, né? Apesar de que você tem que ter pro Mercado Livre, para Shopee, você tem que ter o MEI, né? Você tem que fazer a inscrição sua do MEI.
Mas isso é 5 minutos, você consegue fazer isso pelo site da Receita Federal. Aqui não, aqui você não consegue, porque você não tem os documentos, né? Como é que você vai fazer? Não tem jeito, você tem que trabalhar para alguém que tenha e disponibilize, né, essa essa conta para você trabalhar, te contrate, na verdade, porque é até errado esse termo de falar aluguel. Aqui também eles falam aluguel de conta. Ah, eu tenho uma conta para alugar, mas isso não é aluguel. Aluguel é quando você paga um determinado valor para a pessoa mensal e ela te aluga e a conta fica livre para você rodar do jeito que você quiser. Então, delivery aqui não, não ganha igual na América, por exemplo, entendeu? Na América você consegue fazer os deliveries aí e tal, você ganha bem, você consegue ganhar aí na faixa de 1.000 euros a mais aí por semana, você consegue trabalhar no Uber, você consegue fazer os aplicativos de entrega, tudo. Aqui não tem jeito, aqui você vai ganhar no máximo aí, se você tiver sorte aí com os benefícios e tudo, você vai ganhar uns mais ou menos 1.500, acho que uns 1.500 euros, alguma coisa assim, sabe? Nessa faixa aí, de 1.000 a 1.500, 800, de 800 a 1.500, fica nessa média aí, entendeu? Depende de como que você vai trabalhar, como vai ser os horários e tudo. Porque aqui também tem horários marcados, você não é livre para você rodar o dia que você quiser, a hora que você quiser e tudo. Se vocês me liberassem aqui para eu rodar o dia que eu quisesse, a hora que eu quisesse aqui, eu ia ficar 24 horas nesse negócio, tá doido? Claro que ia. No Brasil eu tô acostumado a trabalhar aí 15, 16 horas aí por dia. Você acha que aqui eu não ia ganhando em euro? Você acha que eu não ia? Eu ia ficar 48 horas nesse negócio aí direto. Mas enfim, então é isso. Voltando à habitação, questão do aluguel de quarto, tudo, é super fácil, não tem dificuldade nenhuma de você alugar quarto. Você só precisa de dinheiro. Dinheiro. Com dinheiro você chega já. Os quartos aqui giram de 400 a 600. O 400 é o mais barato que você vai encontrar, com sorte aí. Sabe? Pode ser que numa possibilidade remota, mas remota mesmo, lá longe, você encontra um quarto aí de 350. Mas vamos colocar a média de 500, porque gira em torno de 400 a 600 euros, entendeu? Aí vai ter uns quartos mais, né, exigentes e tal, não sei o que, tudo que até 700. Mas vamos colocar a média de 500. Você vai ter que pagar o aluguel de 500, né? A maioria, cerca de 80, 90% vai te pedir, cerca de 70%, 80% vai te pedir o depósito, o calção, né? Que aí você vai ter que deixar um valor do aluguel junto com o aluguel propriamente dito. Então, você vai ter que desembolsar aí 1.000 euros, né? Você vai ter que pagar 500 de aluguel, mais 500 de calção, 500 de depósito, entendeu? Aí você consegue. Mas não tem dificuldade, né? Não tem dificuldade não. É só lembrar de fazer a conversão para não vir iludido, porque 1.000 euros é 6.500 reais para um mês de aluguel, entendeu? Daí você já tem que renovar de novo, já tem que pagar, correr atrás de trabalho, essas coisas aí. Não é brincadeira não. Se agora, com dinheiro na mão, meu amigo, aí você desembola, entendeu? Vamos supor aí que você tem aí uns 20, 30 mil aí, 40 mil na sua mão. Você quer emigrar? Pode ir tranquilo. Ixi, por minha conta. Pode ir tranquilo por minha conta que você vai dar certo em qualquer lugar que você for. Pra cá, na América, na Europa aqui, pra qualquer lugar que você for, sabe? Com esse dinheirinho você consegue desembolar lá. A não ser que, né? A não ser que você não faça as coisas que é necessário, que só o dinheiro não basta também. Você tem que fazer o que é importante fazer, né? Que você veio para fazer. Se você tá vindo para trabalhar e tudo, você tem que correr atrás de trabalho, tem que fazer, estudar, gastar um tempo aí com fazer as aplicações necessárias, né? Tem uns aplicativos aqui de trabalho, mas não é lá aquelas coisas, entendeu? Você consegue. Tipo assim, é um conjunto de coisas que você tem que fazer aqui. Você tem que fazer seus currículos, você tem que fazer uns cartões para você sair conversando com pessoas aí, distribuindo e tal, entrando em alguns
comércios específicos aí, porque a maioria, igual eu já falei aí, a maioria vai te pedir o documento, né? Pode ser em alguma raridade aí, mas em obra, geralmente em obra, negócio de limpeza, essas coisas, você vai conversando, você vê uma menina fazendo uma faxina ali, por exemplo, né? Você chega, conversa com ela, fala assim, oi, tal, sou brasileiro, não sei o que, você não sabe de alguém, tudo, vou deixar meu telefone com você. Bate boca, bate perna, bate boca, entendeu? Entra nas lojas, entra nas construções e tudo. E lembra que para isso você tem que ter dinheiro e tempo, porque você vai ter que estar pagando pelo menos um hostel para você ficar, ou você vai ter que ter um quarto alugado, ou você vai ter que se alimentar também, né? Então, assim, é isso, entendeu? E voltando ao assunto, questão do hostel, teve uma época que eu estava hospedado no hostel, eu saí lá desse hostel que eu fiquei 7 dias e fui. Eu tava achando a região meio esquisita lá e tal, meio parado, tudo, e era subúrbio, né, daqui, mas tinha tudo, aqui em todos os lugares tem tudo, entendeu? Mas eu pensei assim, pô, tô achando esse lugar meio esquisito, meio parado e tal, vou ver se eu vou. Aí eu fui para outro rosto. Cansei de lá, os caras chatos pra caralho, uns latinos que tava aqui. Eles veem que você é imigrante, tudo. O negócio deles aqui o pessoal aqui é a cultura daqui, sabe? Tem as regras, tem a chateação toda, tem que pagar a luz, não sei, 11 horas, não pode usar a cozinha depois. Ali onde que eu tô, não tem muita frescuragem não, por isso que eu tô gostando de ficar lá, sabe? Só um atendente lá que eu tive problema com ele, mas daqui a pouco nós já estamos de boa aí, batendo nas costas um do outro aí. Eu sei me virar aí nas coisas. Apesar de que eu não quero muita ideia não, entendeu? O cara fechado, eu já não dou muita ideia, passa perto de mim assim, eu nem olho na cara, entendeu? Porque para o cara aprender que eu tô mexendo com o homem aqui, não tô mexendo com os primos dele não, com a família dele não, entendeu? Sou irmão dele, parente dele não. Então assim, tô mexendo aqui, se mexer demais, vai levar sem saber de onde que tá vindo. Mas enfim, aí tá de boa. Hoje mesmo nem fui lá na cozinha lá, nem nada, entendeu? Até vou mais tarde, que eu preciso sair agora. Mas então, aí eu tive que mudar lá do hostel onde eu tava e fui para outro, para essa região aqui onde eu tô agora. Tava com preço acessível e tal. Eu gostei muito, ó, que eu cheguei aqui na região aqui, as possibilidades, aí eu já saí aqui fazendo umas visitas aqui para procurar emprego e tudo. Eu fui mais uns 200 lugares aqui, levar currículo, levar não sei o quê. Nada, nada, nada. Só documento, só documento. Se tem documento, bom. Se não tem, tchau. Então era assim, infelizmente, né? E os aplicativos de trabalho que tem aqui, eu já consegui fazer algumas coisas através do aplicativo. Mas como eu tive um tempo fora daqui de Madrid, eu, eu recebi algumas mensagens lá, quando eu tava lá, sabe? Eu falei, pô, nossa, mas eu acabei de sair. É aquele negócio de você tá no desespero, você precisa arrumar alguma coisa, e você não tem condição financeira para você poder esperar as coisas acontecerem, aí acontece muito isso às vezes, sabe? Você acaba vacilando. Aí eu acabei de sair daqui de Madrid e o cara já me ligou. Ah, nossa, tava precisando ali de um ajudante ali para fazer um negócio ali e tal. Eu falei assim, não, amigo, acabei de sair daí, tem uma semana que eu saí daí, sabe? Então, assim, se eu tivesse esperado, tido condições de esperar, talvez eu teria já. Inclusive, eu tô conversando com ele agora e ele já me passou o contato do irmão dele. E o irmão dele vai me chamar para fazer umas coisas aí junto com ele. Então, assim, leva tempo para as coisas acontecerem aqui. Não é da noite pro dia, sabe? Você não vai chegar aqui e ficando rico da noite pro dia, metendo a mão no dinheiro e lotando a sua agenda. Não, você vai chegar, vai ter um trabalho numa semana, na outra não vai ter nada, na outra, na outra menos ainda, aí na outra você já consegue alguma coisa. E tem que ir se virando fazendo tudo que aparecer, não pode escolher não, sabe? Se for na área de limpeza, se for na área de construção,
Geralmente os imigrantes eles conseguem emprego nessas áreas. É a área onde que o pessoal nativo não quer fazer. São os chamados subempregos, entende? Mas você pode vir com espanhol bom, você pode vir com dinheiro financeiramente preparado, você pode chegar aqui já melzinho com açúcar, entendeu? Mamão com açúcar. Já chegando trabalhando na sua área e fazendo o que você quer fazer e tal, né? Se tiver tempo aí para isso, beleza. Agora, se não tiver, não, a maioria é isso mesmo. Chegar, fazer o que quiser, desenrolar, ser desenrolado. Aqui não tem questão de negócio de venda na rua. Não tem, sabe? Então você pode conseguir também. Eu já vi, aliás, mito. Já vi pessoa vendendo bombom na rua, chocolate, pirulito, essas coisas no metrô. Mas eu acho muito. Eu não tenho muito dom para isso, não, sabe? Apesar de que eu já fui vendedor, já vendi porta em porta, já vendi coisa na rua. Já assim, quando eu era menina aí. Mas hoje eu não tô muito para isso, não. Bom, aí essa questão do trabalho aí é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade, entendeu? Você tem que ter tempo aqui para as coisas acontecerem. Não acontece da noite pro dia, não, viu? Trabalho, você pode já vir, já. Pode ser simples, você tem a sorte. Então, uma outra dica aí também. Procura aí nos grupos aí do Facebook. Procura nos grupos do Facebook a cidade que você está, se você está em Barcelona, se você está em Madrid, procura se integrar nos grupos, entendeu? Adiciona os grupos lá e tudo, e aí faz seu anúncio, né? Faz um anúncio, traduz ele para espanhol, né? Tô procurando, cheguei agora, tô procurando emprego e tal, posso trabalhar aí como ajudante, posso fazer isso, aquilo outro. Entra em contato comigo e tal. Coloca isso no grupo do Facebook e tal. Quando você chegar aqui, você vai conhecer alguns brasileiros, principalmente se você ficar em hostel. Você vai conhecer a gente do mundo inteiro, sabe? Marroquino, tem japonês, tem chinês, tem americano, tem venezuelano, tem gente de todo lado do mundo aí. Cubano, hoje eu tava conversando com um cubano ali na porta ali, me pediu um cigarro lá. Tal. Aí ele me perguntou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Eu falei, e você, de onde você é? Aí eu sou de Cuba. Eu falei, eu sou um vizinho, então. Ela, então beleza. Aí sim, aí você vai conhecer muito brasileiro, sabe? Você vai conhecer muito brasileiro e tal. E alguns brasileiros que já estão mais estabelecidos aqui, há um tempo maior, vão poder te dar uma ajuda. Quem tá nessa correria igual eu, vocês vão me desculpar. Quem tá nessa correria igual eu, não posso ficar ajudando as pessoas, não. Não tem condição, entendeu? Não recebo ninguém aqui, vamos encontrar. Desculpa a honestidade, a sinceridade, mas é melhor ser sincero, ser honesto com você, do que eu ser falso, ser malandro com você, querer te enganar, alguma coisa, entendeu? Eu ainda estou trocando o carro, o pneu com o carro andando, ainda estou apagando incêndio, estou custando a custear a minha própria vida, entendeu? As minhas próprias responsabilidades e tudo, estou com a cabeça desse tamanho, cheio de possibilidades, de perspectivas e ao mesmo tempo de receios, sabe? Então não tem condição. Vamos ali na praça comigo, a gente senta ali, bate um papo e não sei o que. Não, não, não tem. Eu cheguei, já tem 3 meses que eu tô aqui. Então, quando eu estava no início, eu estava com um pouquinho a mais de dinheiro, eu podia ainda perder tempo, bater um papinho, passear, conhecer as coisas, porque é legal também, né? Você está imigrando também para você conhecer as coisas, não é só para você trabalhar, passar dificuldade, passar frio, passar fome e aperto, não. Você também vai conhecer as coisinhas aqui, né? Você vai vir, vai querer conhecer aí a Gran Via, vai querer conhecer as praças, né? Vai querer conhecer o centro aí, como é que funciona. É coisa extraordinária. Igual muitas vezes eu brincava, meu amigo, eu tô passando dificuldade, mas eu não tô passando dificuldade em qualquer lugar. Tô passando dificuldade aqui em Madrid.
brincava aí com um outro camarada meu aí. Nossa, um dia a gente andando aí na rua aí, todos dois batendo papo, tinha acabado de sair de hostel. Ah, lembrei do que eu tava falando. Aí eu tava naquele hostel lá, aí do nada o hostel, eu vim pra cá, né? Aí do nada aqui o hostel que tava em média de 20 a 25 euros a diária, foi para era uma época, temporada de férias, né? E do nada ele foi assim para 90, para 98, para 80, sabe? Aí eu falei, porra, como é que paga um negócio desse? Não tem jeito não. Aí a gente teve que sair andando aí, puxando as malas na rua aí, tava eu e um camarada. Aí a gente tava procurando, né? Ir para um outro hostel aí. E aí eu fui. Aí a gente brincando, né? E eu brinquei com ele assim, falei assim, meu amigo, nós não estamos na rua de qualquer cidade, não. Nós estamos na rua da Espanha aqui, nós estamos na rua de Madrid, capital do mundo. Nem a capital da Espanha, não, a capital do mundo aqui. Ai, eu sabia que eu ia rir disso um dia ainda. Mas enfim, mas na hora assim é difícil, é complicado. Mas depois a gente lembra assim e vai rir, né, dessas coisas. Então você vai chegar aqui, você vai querer conhecer as coisas, andar também, né, tudo. Então faz parte. Mas depois de um tempo, né, depois de um tempo, você não pode mais perder tempo, não. Ficar se dando ao luxo, ficar, sabe? Então assim, eu deixo claro aí, sabe? Eu não tenho, nem, não tem condições. Ó, vamos andar comigo ali para me conhecer determinado lugar, não sei o que. Eu não, hoje eu não posso fazer isso, sabe? Se daqui uma semana eu tiver melhorzinho, tiver ganhado um dinheirinho aí e tal, mês que vem, né? Aí tudo bem, aí tranquilo. Eu tiro um dia aí, porque eu também, até eu também, cara, eu tô cheio de lugar aqui que eu quero conhecer e ainda não fui ainda. Porra. E então assim, aí você tem que tomar cuidado com isso também, quando você estiver migrando aqui, porque tem uns brasileiros mais folgadinho economicamente falando, né? A condição financeira um pouquinho melhor, que eles vão querer ficar só passeando, entendeu? Então você não pode enturmar com essa galera não, porque primeiro que você não vai conseguir acompanhá-los, né? Aquele ditado, né? O pato que acompanha, a galinha que acompanha o pato morre afogado, né? Então cada um tem seu quadrado aí, tem suas condições. Mais uma voltinha ou outra. Desculpa aí a chupada de cana aí, mas ainda tô com o resto de resfriado aqui. E já tá saindo já. Tô melhorando. Então, cada um no seu quadrado aí, né? É claro que né, nada te impede de você dar uma volta, de você fazer alguma coisa aí e tudo, passear, para perder um tempo, né, gastar. Você vai ter que se sociabilizar também, né? Você vai ter que fazer network, conversar, né? Inclusive muitos desses brasileiros aí me ajudaram, então, eu também ajudei outros, né? Então assim, nós fomos descobrindo descobrindo as coisas juntos. Então é assim, você tem que ter muito discernimento para você saber até perder um tempo, entendeu? Gastar um tempo e tal. Agora, ajuda não se nega a ninguém, né? A pessoa tá precisando lá, ô, você pode me dar uma informação, me ajudar assim, assado? Claro, tranquilo. No tempo, a hora que der certo aí, eu ajudo, eu falo, né? Através de mensagem aí, através do WhatsApp, eu sempre respondo aí algumas coisas aí, algumas perguntas, né? Tudo. Mas não estamos aí na correria, sabe? Eu não consigo ainda, por exemplo, arrumar um emprego para alguém, eu não tenho nem para mim, entende? Não consigo. Então, assim, tô numa situação, não tô folgado, tô trabalhando, tô correndo atrás aí das coisas e tal, tô de olho nas possibilidades, mas eu não tenho condição de receber ninguém, de sair para dar uma volta aí com ninguém, entendeu? Ah, vamos ali pra você, na prefeitura ali comigo, ou tal, vamos lá no. Eu posso te falar mais ou menos onde que é, tá? Vamos lá no banco para abrir uma conta comigo, eu não posso, sabe? Eu posso te falar onde que é mais ou menos ali e tal, você vai lá e abre. Se eu tiver um dia tranquilo de folga, igual hoje eu já tenho que ir no banco, já tenho que, né? Inclusive já tá passando da hora já tem coisas para fazer. Porque eu trabalhei ontem, eu cheguei, era meia-noite,
casa. Então, já chega, já, né, no outro dia você já quer resolver suas coisas, lavar suas roupas, arrumar seus negócios. Então, é assim. Às vezes a gente não consegue, sabe? Não é por não querer, sabe? É porque você não consegue mesmo. Mas uma dica ou outra, né, um bate-papo, alguma coisinha assim, a gente, sem problema nenhum, né? Agora, à medida que a gente vai ficando mais folgado, mais tranquilo, ó, né, consegue um emprego fixo ou alguma coisa assim, aí sim, você pode sair para dar uma volta aí no dia da folga, né? Ah, vamos ali comigo, nós tomamos um café lá e bate um papo, eu pago até um café para você, não tem problema nenhum, sabe, com isso. Mas agora, no momento, eu não consigo não, sabe? No momento, eu não consigo, eu dou umas dicas aí, né? Posso dar umas dicas, uns negócios aí, mas sem chance de encontrar para sair e tudo mais, ir lá conhecer a Gran Via, te levar lá, não posso, agora não. Talvez semana que vem eu consiga, mas essa semana eu tô agarrado. Mas é isso mesmo, é melhor ser verdadeiro, né? Falar a verdade aí do que ficar fugindo da pessoa, escondendo da pessoa. Eu comigo tem isso não. Eu for esconder não, vou já virar e falar já na tora já, entendeu? Se der, deu. Se não der, não dá. Beleza? Ô, pessoal, então é isso aí. Só reformulando aqui as perguntas aqui. Questão de habitação é fácil. Você consegue quarto com facilidade aqui para seu lugar. Não é difícil não. Você tem dinheiro, você consegue. Emprego é difícil, você não consegue, entendeu? Você não consegue. A não ser que você venha com visto. Já tem vídeo meu aí atrás aí no passado falando a respeito disso, né? Para você tentar tirar um visto aí de chegar aqui como turista, trocar para instâncias de estudos, depois que você estiver aqui antes dos 3 meses, você ter um tempo de correr atrás, de conseguir, porque você tendo um visto de estudo aqui, você tem 20 horas semanais para você trabalhar. Aí as empresas, os bares, os cafés, os restaurantes, as lojas, eles te contratam, entendeu? Que aí você vai ter um permit, né? Um permisso, né? De trabalho. Aí fica mais tranquilo, entendeu? É só pesquisar, cara. Pesquisa no YouTube. Eu mesmo antes de sair não tive tanto tempo, mas alguma pesquisazinha assim superficial consegui fazer. E aí você consegue absorver muita coisa, sabe? Mas não vai nessa de chegar aqui, um milagre vai acontecer e tal e tudo. Não. Você tem que ter um esforço muito grande da sua parte aí pra você fazer as coisas acontecerem. Você tem que fazer, às vezes, um esforço surreal. Às vezes você tem que fazer coisa aí que às vezes você tem que fazer coisa aí que até Deus duvida, sabe? Popularmente falando, né? Mas enfim, trabalho, não, habitação fácil, quarto, consegue de boa, sabe? Trabalho não, trabalho tem que ir na sorte mesmo. Pode falar que é sorte, né? Pode falar que é sorte e preparação também, preparação financeira também. Aí você consegue até fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa em sua área. Idioma, né? Idioma fundamental, tudo, sabe? Se tiver tempo aí, prepare tudo 2 meses, 3 meses, só para você pegar o básico mesmo. Estuda sozinho, assistindo aula aí, assistindo filme, escutando música, em espanhol, em inglês, para onde você for, entendeu? Só para você ter uma noção, já ajuda bastante. Isso não é um impeditivo, entendeu? Isso aí não é algo assim imprescindível, né? Você tem que ter o idioma e tal, tudo. Não, você consegue desenrolar com o Google Tradutor, Translate, né? Você consegue desenrolar algumas coisas aqui. Mas quanto mais preparado você vier, melhor. Essa é a questão. Trabalho, habitação, casa, beleza, é fácil. Quarto é fácil arrumar. Trabalho é difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil, muito difícil. Mas não é impossível, entendeu? Se tiver boa vontade, trabalhar na construção, faxina, correr atrás, conversar com um com o outro, até você conseguir encaixar na sua área aí e tudo, beleza. Se tiver dinheiro para esperar, beleza. Trabalho é difícil, quarto é fácil, trabalho é difícil. Questão de dinheiro é a coisa mais importante que tem, sabe? Questão de dinheiro. Erros e acertos, você vai ter que estar na prática para você saber
que está errado, o que, que não está. Às vezes tem coisa que você faz que às vezes você acha que está fazendo errado, você está fazendo é certo, e às vezes tem coisa que você acha que está fazendo certo, você está fazendo errado. Então, assim, é muito indefinido, sabe? Não dá para saber direito, não. Claro que tem algumas coisas que são mais óbvias, né? Mas, no geral, é isso mesmo. Então, é isso, moçada. Se quiser vir, vem conhecer, passear, tal, vai ser legal, sabe? Eu quero dar uma estabilizada aqui na minha vida aqui, arrumar, pegar os documentos agora em abril, se Deus quiser, e ficar por mais um tempo aqui, por mais um ano, mais ou menos, talvez, até sair minha residência permanente daqui, entendeu? E aí depois conseguir futuramente aí a cidadania, né? E mas depois disso, eu acho que a hora que eu conseguir a residência aqui, o direito de poder entrar e sair a hora que eu quiser, né? Direito de residência, de trabalho e tal, aí as coisas vão mudar da água pro vinho, se Deus quiser. A hora que entrou, chegou daqui um mês e meio, entrou o documento ali de trabalho ali, eu já tô caindo aí para umas coisas aí que eu tô pensando aí, né, nas minhas áreas que eu já trabalhei e tudo, entende? Aí sim, depois disso eu quero picar a mula aí para outro lugar, entendeu? Porque a Espanha é maravilhoso, é extraordinário, é muito bom, viu? Valeu muito a pena ter conhecido aqui e tal. Mas meu sonho é a América, né? Meu sonho é a América e eu tenho que ir lá. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu tenho que fazer lá, entendeu? Mas eu quero chegar lá preparado, sabe? Eu não vou assim. Foi uma grande lição que eu tive de chegar, de chegar despreparado no lugar. Ainda bem que, né, o idioma é parecido e tal. Se fosse na América, eu tava ferrado. Ainda mais com que a neve lá. Aquela neve lá, aquele frio, sabe? Massachusetts ali, Nova York, que é a região para onde que eu quero ir, entende? Não, tava lascado. Aqui eu já me lasquei muito. Eu me lasquei muito aqui, porque teve temperaturas aqui abaixo de zero. -1, -2, 1 grau, 0 graus. Peguei muitos aqui, sabe? Mas, mas é isso aí, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Essa acabou virando mais uma live, né? Espero que vocês tenham paciência aí, né? Vocês voltem. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário aí que eu, assim que possível, eu posso voltar e responder aí para vocês. E com todos com Deus, desejo boa sorte, desejo preparação, se preparem, né, financeiramente, psicologicamente, né? Estudem o idioma para onde vocês querem ir. São os 3 pilares, entendeu? Com isso aí, o mundo é pequeno para nós dois, mas enfim, Deus os abençoe e continuem torcendo por mim. Eu também estou torcendo por vocês daqui, né? Nós vamos hablando e se inscrevam aí no canal, não deixe de se inscrever, né? E adicione também lá no Instagram, adiciona lá no TikTok. Aqui são os vídeos mais completos, né? Lá são vídeos menores. Lá são vídeos menores. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui e depois a gente vai falando. Mas tá tranquilo. Adiós.